Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana Domitila e conforme o prometido, tá aqui. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o meu mais novo filho literário, que eu estou muito orgulhosa, muito feliz, muito grata pelo florescimento, pelo nascimento dele. Educação Varejista, Bauman e Freire, o encontro que não aconteceu. Experiências no ensino superior com a prática do diálogo freiriano em tempos líquidos. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho como é que surgiu essa ideia, onde eu me inspirei, qual o propósito do livro e etc. Primeiro é importante ressaltar que eu sempre, desde muito nova, assim, né, nos estudos, vamos dizer assim, na época da publicidade, jornalismo e principalmente a partir do mestrado, eu já me interessava bastante pelos pensamentos de Zygmunt Bauman, pelos livros, né? Tive acesso aos livros, às leituras, já aplicava, inclusive aplicava durante as aulas que lecionava na época também, até hoje aplico. E Paulo Freire tem aí uma relação bastante familiar, né? Porque eu tenho uma mãe freiriana, ou seja, uma mãe que desde cedo, como psicóloga e pedagoga, também estudava, sempre estudou muito e aplicou a filosofia de Paulo Freire. Ela era conhecida na época dos seus estudos na universidade, na sua pós, nos seus trabalhos, como a mulher, a garota, a menina que era muito freiriana, né? E, enfim, que defendia a lógica, a visão, a filosofia e o método de alfabetização de adultos do Paulo Freire. Então, naturalmente, eu cresci sendo alimentada por mamadeiras freirianas. E então as nossas conversas entre eu e minha mãe, né? As nossas conversas sempre foram muito ricas. A minha educação foi muito rica nesse sentido, assim como depois, como adulta, principalmente, e mais engajada aos estudos e preocupada com a educação, os nossos diálogos no dia a dia, né, foram sempre muito ricos. E eu apresentei à minha mãe a filosofia, a sociologia, os pensamentos de Zygmunt Bauman. Ela também ficou muito encantada, gostou muito, começou a se dedicar a esses estudos. E ela pensou o seguinte, falou, puxa, mas tem uma relação aí entre Paulo Freire e Zygmunt Bauman, não tem, Mariana? Tem, mãe, eu também acho. E eu ainda conhecia pouco de Paulo Freire, comparado, obviamente, a ela, no sentido de leitura, de trabalhar, de aplicar. Eu ainda era muito jovem nesse sentido, né? Muito imatura ainda nesse sentido. E quando ela colocou isso e falou, eu lembro que nós estávamos na cozinha, né? A cozinha é um lugar bom para conversar, eu pelo menos acho. E ela falou o seguinte, nossa, parece que Bauman leu Freire. Será que não leu? E vice-versa, me perguntava, né? Será que Freire também não leu Bauman? E aí surgiu esse problema de pesquisa de forma muito informal. Comecei a me dedicar ainda mais aos estudos de Paulo Freire. Nisso eu já estava no começo do meu doutorado na área da educação, na linha de cotidiano escolar do ensino superior. E comecei a aprofundar os estudos em Paulo Freire, porque Bauman eu já tinha lido praticamente tudo até aquele momento, que já tinha sido publicado no Brasil, e também já tinha lido algumas coisas fora, que tinham sido publicadas somente fora do Brasil, ainda não no Brasil, e sempre que tinha algo novo sendo publicado ou escrito por Bauman, que ainda estava vivo, eu lia e aplicava e comparava, eu realmente gostava, sempre foi um prazer para mim isso. E ao adentrar de forma mais profunda, mais consciente e com objetivo, focada nas relações, né, conceituais entre Bauman e Freire, ao adentrar ao mundo freiriano, eis que me encantei, me apaixonei, entendi o sentido da coisa e não parei mais, né? Então, eu já começo aqui. Se você tem alguma crítica a Paulo Freire,
ou alguma crítica, uma crítica a Zygmunt Bauman, e principalmente em relação a Paulo Freire no nosso país, que muitos criticam, infelizmente, talvez você ainda não tenha lido nada de Paulo Freire. E eu vou te alertar do seguinte: não basta ler um livro só, não basta só ler, também é importante aplicar, fazer leituras, aplicar, dialogar com pessoas da área, dialogar com pessoas que não têm base nenhuma também sobre esse assunto, para praticar o diálogo freiriano, praticar a filosofia freiriana para entendê-la. É por meio da experiência. Então, antes de falar, de ter qualquer opinião, sugiro que você leia, e estou à disposição para te indicar para livros, vídeos, entrevistas, e dialogar sobre as ideias de Paulo Freire e de Zygmunt Bauman, e outros autores que dialogam, né, conceitos, ideias com esses dois autores que foram a base da minha tese de doutorado. O título do livro não é o mesmo título da tese. A tese, na verdade, trabalhou, né, com o título, ela tinha um aspecto justamente das experiências do ensino superior com a prática do diálogo freiriano em tempos líquidos. Então, eu trabalhei essa relação conceitual, comparei a relação conceitual e intelectual, vamos dizer assim, de Bauman e Paulo Freire, e também suas histórias de vida, as coisas que passaram, o como passaram, e procurei entender um pouquinho, buscar entender um pouquinho da leitura de mundo desses dois intelectuais extremamente importantes para a nossa sociedade humana e, consequentemente, países. Então, a minha tese de doutorado, ela teve essa preocupação e também uma pergunta, né? A pergunta principal, será que Freire leu Bauman em algum momento, ou Bauman leu Freire em algum momento, porque nunca se citaram e eram de épocas e conceitos parecidos? Não tive a resposta para isso específica. Entretanto, surgiram outras perguntas e outras respostas interessantes que estão tanto na tese quanto no livro. E na tese também, uma outra pergunta era essa questão, como a preocupação, né, entre o diálogo, o relacionamento líquido entre docente e estudante em tempos líquidos. Então, por que não aprofundar o diálogo freiriano nessas relações líquidas, né, dentro e fora da sala de aula, com foco no cotidiano escolar do ensino superior? Essa foi a minha grande problemática, né? Foram as principais problemáticas. E ótimo, tudo legal, fiz algumas experiências, foi muito bacana, tive contatos, né, fantásticos com coautores de Zygmunt Bauman, coautores de Paulo Freire, defensores de ambos, de suas ideias, familiares de ambos, né? Então, só tenho realmente a agradecer principalmente o jornalista e escritor Thomas Leontini, que é italiano e que fez o prefácio do meu livro, e que também, no dia da tese de doutorado, fez uma fala, né? Apresentou uma fala por meio de vídeo durante a apresentação da tese na banca. Então, eu sou muito grata a ele, porque as nossas trocas de textos, os nossos diálogos foram muito ricos para a minha formação na tese e, consequentemente, para o livro que foi inspirado na tese. Também muito grata a Lídia Bauman, que me despertou, por meio de algumas conversas, alguns e-mails, deu alguns insights em relação a essas proximidades entre Paulo Freire e Zygmunt Bauman, né? Autores que linkavam, assim como Thomas Leontini, que como coautor também de Zygmunt Bauman, foi também coautor do Papa Francisco, tão admirado e citado por Zygmunt Bauman, e Papa Francisco que leu e admira até hoje os trabalhos de Paulo Freire. Então, além de outros autores que eu trabalhei e outras pessoas que eu entrevistei e experiências que apliquei com alunos e alunas também. Então, o livro ele foi dividido desta forma, né? Que daqui a pouco eu já até explico qual mais especificamente. A questão é que eu defendi a tese
do doutorado no dia 10 de março de 2020, né? 10 de março de 2020. No dia 11 de março foi decretada mundialmente a pandemia Covid-19. E tudo mudou da noite para o dia. E eu confesso a vocês, e a minha orientadora, querida Eliette Jussara Nogueira, que tenho muito a agradecer também, ela sabe, eu entrei numa crise. Falei, gente, e agora? Tudo que eu fiz, tudo que eu escrevi se desfez. Será que não vale para mais nada? Porque foi dentro de uma época, de um contexto, e agora a gente está vivendo uma pandemia. Quanta coisa está mudando na educação, quanta coisa que eu estou vivendo de novo, principalmente por meio das aulas remotas, dessa questão do híbrido na educação. E eu fiquei um tempo meio, assim, frustrada, sabe? Aos poucos, e também dialogando um pouquinho com ela, com a minha mãe, como freiriana, com os colegas, com participando de eventos e coordenando mesas desses eventos, levando o trabalho de Zygmunt Bauman, por exemplo, no México, com a professora Maya Aguiluz, que também foi fundamental para a construção dessa tese e livro, assim como outros que, olha, eu teria uma lista enorme aqui de pessoas para falar e agradecer. Mas depois de dialogar muito com essas pessoas, trocar muito com essas pessoas, amigos também do doutorado, amigas, enfim, eu entendi, eu falei,